Bom dia a todos, bom dia público presente, bom dia a vocês que nos acompanham pelas redes sociais, bom dia senhores vereadores. Estamos iniciando mais uma sessão plenária e nesse momento peço ao segundo secretário que faça chamar dos vereadores presentes. Bom dia a todos. Primeiramente, quero parabenizar um feliz aniversário à nossa amiga ali, Maristela, que hoje completa mais uma primavera, né, Maristela? Ela gosta de receber os parabéns, né, Maristela? Obrigada. Nada, querida. Abner Alvernaz Júnior. Alex da Conceição Santos. Presente. Aliomar Guimarães Leite Filho. Presente. Caio César dos Santos Ribeiro. Presente. Carlos Augusto Figueiredo da Silva. Presente. Carlos Henrique Gomes Dias. Presente. Júlio César da Costa Freitas. Presente. Marcos Fernando da Fonseca. Teiro Cerqueira Gomes. Presente. Com o número legal está aberta a sessão. Nesse momento, pergunto se algum parlamentar gostaria de discutir a ata da sessão anterior, tendo em vista que todos já receberam. Coloco em votação a ata da sessão anterior, que eles concordam e permaneçam como estão. Ata da sessão anterior aprovada. Primeiro secretário fazer a leitura do expediente do dia. Bom dia, novos pares. Bom dia, público aqui presente. Bom dia, quem nos acompanha pelas redes sociais. Também quero dar os parabéns a Maristela. Maristela tinha que fazer aniversário todo dia, gente, que comemos uma torta gostosa ali. Parabéns, Maristela. Expediente. Ofício GAB CM número 019/2026, autor Poder Executivo, assunto resposta ao ofício PM número 855/2026, encaminha a cópia do memorando número 3776/2026, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde. É só, presidente. Fica aberto espaço para que o nove vereadores possam apresentar projetos de leis, projetos de resoluções, requerimentos, indicações e recursos. Vereador Marcos. Senhor presidente, nobres pares, todo que nos assiste aqui presencialmente nas nossas redes sociais, um bom dia. Também queria desejar aqui os parabéns à nossa amiga e secretária aqui, a Maristela, que sempre nos atende aqui com muito carinho e atenção. Emenda aditiva e modificativa ao projeto de lei 2602/2023. Autor da emenda, vereador Marcos Fernando da Fonseca. Emenda, modifica o artigo 1º do projeto de lei 2602/2023, passando a vigorar da seguinte forma. Passa a denominar-se Rua Raimundo Rolando Montes de Oca Y. Gonzalez. A Rua 1, localizada no loteamento Montes Verdes, estado do Rio dos Índios, na cidade de Rio Bonito. Artigo 1º, modifica o parágrafo único do artigo 1º da Lei 2602 de 2023. Modifica o antigo artigo 1 do projeto de lei 2602 de 2023, passando a vigorar da seguinte forma. Passa a denominar-se Rua Raimundo Roland Monte de Oca e Gonzalez. A Rua 1, localizada no loteamento Monte Verdes, estado do Rio dos Índios, na cidade de Rio Bonito, Rio de Janeiro. Artigo 2 dessa lei entra em vigor da data de sua publicação, Câmara Municipal de Rio Bonito, 13 de maio de 2026, Marcos Fernando Fonseca, vereador. É só, presidente. Obrigado, vereador Marcos. Vereador Aliomar Guimarães. Bom dia, presidente. Bom dia, novos pais. Bom dia, os servidores desta casa, em especial dos servidores desta casa, a Maristela. Feliz aniversário. Que Deus possa continuar te abençoando. Bom dia para o público presente, o meu amigo Nilton, que está presente. Vou estar entregando a ele, ao final, uma moção de aplauso. Amigo que a vida me deu, colega de faculdade. E bom dia ao público que nos assiste pelas redes sociais. Presidente, vou apresentar um projeto de resolução e 3 moções de aplauso. O projeto de resolução é que concede o título de cidadã riobonitense à senhora Marina Lima Nogueira Machon Soares. E a resolução, no artigo 1º, fica concedido o título de cidadã riobonitense à senhora Marina Lima Nogueira Machon Soares. Artigo 2º, a Câmara Municipal de Rio Bonito
providenciará a comunicação oficial ao agraciado, bem como a emissão do respectivo título. Artigo 3º, a entrega do título acima mencionado ocorrerá em sessão solene na data da emancipação política administrativa do município de Rio Bonito. Artigo 4º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Presidente, e está em anexo a biografia da pessoa. E a moção de aplauso, presidente, são 3 moções de aplauso, e eu vou estar lendo em bloco. A moção de aplausos, o vereador abaixo assinado, vem nos termos do regimento interno e da lei orgânica desse município apresentar ao doutor plenário para apreciação e posterior aprovação que seja concedida moção de aplausos 1A, o senhor Matheus Gomes da Silva Ferreira, Lucas Araújo Mendes e Milena Gomes Failace. Aí, presidente, também está a biografia também em anexo. Somente, presidente. Obrigado, vereador Eliomar. Mais algum parlamentar? Vereador Carlos. Bom dia, presidente. Bom dia, novos pares, público aqui presente e quem nos assiste pelas redes sociais. Indicação. O vereador que presente subscreve nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo senhor presidente. Caramba, agora deu um branco aqui em mim. Desculpa, gente, vamos começar de novo. O vereador presente subscreve nos termos regimentais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine a Secretaria Municipal competente a realização de serviços de capina, roçada, limpeza geral em todas as vias no residencial Alto Jacuba, no bairro da Jacuba, neste município. Justificativa. A presente indicação se justifica diante do visível crescimento da vegetação nas calçadas, nas margens de ruas do referido bairro, bem como do acúmulo de resíduos, o que tem ocasionado risco à saúde pública e dificuldade à mobilidade de pedestres. Trata-se de medida simples, de manutenção rotineira, mas de impacto direto na qualidade de vida da população, na segurança sanitária e na organização urbana do município. Diante do exposto, solicito-se o pronto atendimento desta indicação, por se tratar de medida essencial em integridade física da população e ao adequado ordenamento urbano. Plenário Zé Miranda, dia 13 de maio de 2026, Carlos Henrique Gomes Dias, vereador. Indicação. O vereador que subscreve, no exercício regular de seu mandato e no uso de suas atribuições legais e regimentais, indica ao Poder Executivo que seja realizado serviço de poda das árvores existentes na quadra esportiva de Lavras, bem como revisão na manutenção da iluminação pública do local. Justificativa. A presente solicitação visa garantir mais segurança, conforto e melhor utilização da quadra pelos moradores, contribuindo para a preservação e valorização do espaço público. A melhoria da infraestrutura do local representa um importante incentivo ao esporte, ao lazer e às convivências sociais, valorizando um espaço público amplamente utilizado pela população. Plenário Zé Miranda, dia 13 de maio de 2026, Carlos Henrique Gomes Dias, vereador. É só isso, presidente. Obrigado, vereador Carlos. Mais algum parlamentar? Vereador Taylor. Bom dia, presidente, demais pares, público presente, aquele que nos assistem nas redes sociais. Eu tenho aqui alguns requerimentos e indicações a fazer. Requerimento 033. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Bonito, senhores vereadores, o vereador abaixo assinado usa das suas atribuições legais e regimentais, requer essa Casa de Leis, após ser lido em plenário, a remessa do presente reiteração de apresentação de requerimento 014
de 2026, de pedido de informação, excelentíssimo senhor prefeito municipal, com vistas ao DGTRAN, e Secretaria Municipal de Ordem Pública, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Secretaria Municipal de Inclusão Social, visando o seguinte: que seja enviado a essa Casa de Leis um relatório contendo o mapeamento completo, contendo todas as vagas destinadas a pessoas com deficiente, PCD e idosos existentes no município, com devida identificação, localização e condições de uso. Justificativa: considerando a ausência de resposta aos requerimentos anteriores encaminhados dentro do prazo regulamentar previsto, reiteramos a solicitação de informações, ressaltando que a falta de manifestação por parte das secretarias configura descumprimento das obrigações legais de transparência e prestação de contas, podendo ensejar em adoção de outras medidas cabíveis para este Parlamento, com vistas à garantia dos direitos profissionais e à fiscalização de atuação administrativa. Diante do exposto, a presente solicitação tem como objetivo garantir maior transparência e organização na gestão de vagas especiais, assegurando o direito de acessibilidade e mobilidade às pessoas com deficiência e aos idosos do município. O mapeamento permitirá identificar possíveis irregularidades, ausência de sinalizações adequadas e necessidade de criação de novas vagas em áreas estratégicas, de acordo com a demanda da população. Além disso, possibilitará ao poder público planejar políticas de inclusão mais eficazes, promovendo respeito, dignidade e igualdade de acesso aos espaços urbanos. Requerimento 034, que reitera a apresentação do requerimento 017/2026, com pedido de documentação ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, com vistas ao gabinete do prefeito, Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Obras, visando o seguinte: solicito no prazo regimental de 15 dias que encaminhe essa Casa Legislativa a documentação completa referente ao processo administrativo da obra de manutenção e adequação do Núcleo Municipal de Hemoterapia. Documentos solicitados: cópia integral do processo administrativo da obra, projeto básico ou executivo, contratos firmados e respectivos aditivos, se houver, ordem de serviço e cronograma físico e financeiro, relatórios de execução e medições realizadas, justificativa formal para paralisação da obra, documentos e notificações emitidos pela Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, notificações também emitidas pela Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, pareceres técnicos sobre as condições estruturais do imóvel, atualização de previsão de retomada da conclusão da obra e plano de ação para atendimentos às exigências sanitárias colocadas. Justificativa: considerando a ausência de resposta ao requerimento anterior encaminhados dentro do prazo regulamentar previsto, reiteramos a solicitação de documentação, ressaltamos que a falta de manifestação por parte das secretarias configura descumprimento das obrigações legais de transparência e prestação de contas, podendo ensejar em adoção de outras medidas cabíveis por esse Parlamento, com vistas à garantia dos direitos dos profissionais e à fiscalização da atuação administrativa. Diante do exposto, a presente solicitação decorre da paralisação da obra de adequação e manutenção do Núcleo Municipal de Hemoterapia, cuja última previsão de entrega estava fixada para 30 de março de 2026. Ressalta-se que o referido serviço foi objeto de notificação por parte da Vigilância Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, a qual estabeleceu prazo para adequações estruturais e operacionais indispensáveis à comunidade do funcionamento da unidade. Atualmente, o serviço encontra-se instalado em condições inadequadas, com presença de infiltrações e funcionamento em áreas incompatíveis com as exigências sanitárias, como salas destinadas ao controle biológico, o que pode comprometer a segurança dos usuários e de profissionais. A não adequação dentro do prazo estabelecido pode resultar na interrupção do serviço municipal, configurando grave prejuízo à população. Diante da gravidade do cenário, faz-se imprescindível o acesso integral à documentação para exercício da função fiscalizatória deste Poder Legislativo. Indicação 070/2026, Vice-Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Comunicação, visando o seguinte: que seja realizada uma campanha de divulgação sobre o período de matrícula do ENSEJA, Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos,
cujo prazo encerra-se agora, dia 15 de maio. Justificativa: o Enseja representa uma oportunidade fundamental para jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade adequada, permitindo a certificação tanto do ensino fundamental quanto para o ensino médio. Para o ensino fundamental, podem se inscrever candidatos com idade mínima de 15 anos e para o ensino médio a idade mínima exigida é de 18 anos. A divulgação maciça é essencial para garantir que todos os cidadãos que desejam concluir sua formação tenham acesso a informações necessárias e não percam o prazo de inscrição. Indicação 071, vista a Secretaria Municipal de Assistência Social, visando o seguinte: que seja realizada a realocação do programa Café do Trabalhador para as imediações do Terminal Rodoviário Municipal, em espaço apropriado, considerando a recente reinauguração do referido equipamento público e o maior fluxo de usuários neste local. Justificativa: o programa Café do Trabalhador tem como objetivo oferecer forma acessível e digna a primeira refeição do dia à população trabalhadora, garantindo nutrição básica e apoio àqueles que iniciam suas jornadas em horários matinais. Atualmente, o serviço encontra-se instalado nas proximidades da Praça do Mercado Municipal, região que apresenta baixo fluxo de pessoas em horário de funcionamento do programa, o que compromete sua efetividade e reduz o alcance social esperado. A transferência para o terminal rodoviário municipal ampliará maior integração entre a política de assistência alimentar e a mobilidade urbana, atendendo diretamente ao público-alvo do programa. O terminal concentra trabalhadores que utilizam transporte coletivo ao longo das primeiras horas da manhã, garantindo que o serviço cumpra sua função social de oferecer alimentação adequada e acessível. Além disso, a medida contribuirá para a valorização do programa de ampliação da sua visibilidade e impacto positivo na vida da população, fortalecendo a rede de proteção social e assegurando que mais cidadãos possam usufruir deste benefício. Indicação 072, vista a Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, visando o seguinte: que sejam disponibilizados programas de esporte para a comunidade local, permitindo o uso da quadra esportiva da Escola Municipal Castro Alves, em Catimbau Pequeno, por toda a população, e ampliando o acesso às práticas esportivas e de lazer no local. Justificativa: a inauguração da quadra esportiva na Escola Municipal Castro Alves representa um importante investimento em infraestrutura educacional e esportiva. Contudo, para que esse equipamento público cumpra plenamente sua função social, é fundamental para que seu uso seja estendido à comunidade, além dos alunos da unidade escolar. A disponibilização de programas esportivos e a abertura da quadra para a população local contribuirão para incentivar hábitos saudáveis e a prática regular de atividades físicas, promover a integração social e comunitária, oferecer alternativas de lazer e ocupação para as crianças, jovens e adultos e fortalecer políticas públicas de esporte e cidadania. Dessa forma, a medida amplia o alcance de investimento realizado, garantindo que a quadra se torne um espaço de convivência e desenvolvimento comunitário, com consonância aos objetivos da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Esporte. Indicação 073, Vice-Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja realizada a substituição da rede de manilhas de esgoto ao longo da estrada de Lavras, por tubulação de maior calibre, adequada ao crescimento populacional e aumento da demanda dos resíduos no local. Justificativa: a presente indicação reforça a necessidade já apontada na indicação 139 de 2025, em outubro de 2025, que sugeriu o planejamento e execução de substituição da atual tubulação por rede de maior calibre. A infraestrutura existente tem causado sérios transtornos à população local, com refluxo de resíduos, mau cheiro e riscos à saúde pública. Além disso, o crescimento acelerado do bairro ao longo dos últimos anos aumentou significativamente o volume de resíduos, tornando a atual rede insuficiente para atender a demanda. A estrada de Lavras é uma via de grande importância para o deslocamento de moradores, acesso a serviços essenciais, desenvolvimento urbano, e a manutenção adequada da rede de esgoto é fundamental para garantir a qualidade de vida da população e preservar o meio ambiente.
Diante da relevância da obra, é imprescindível que o Poder Executivo priorize a substituição da rede de manilhas, assegurando condições dignas de saneamento básico e infraestrutura para os moradores da região de Lavras e de Monte Azul. Indicação 074, Vice-Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que seja providenciada com máxima urgência a recolocação do guarda-corpo de proteção aos pedestres que circulam pela passagem lateral sobre o rio que cruza a rua Coronel Bezerra Cavalcante, nas imediações do início da rua, próximo à esquina com a Avenida 7 de Maio. Justificativa: o referido guarda-corpo foi removido para permitir o acesso das equipes responsáveis pela limpeza do rio, porém não foi recolocado após a conclusão dos serviços. Tal situação expõe os pedestres a sérios riscos de acidentes, considerando o fluxo constante de pessoas que utilizam a passagem, e a ausência da proteção compromete a segurança da população e demanda pronta intervenção do poder público. Diante do exposto, solicita-se que sejam adotadas as medidas necessárias para a imediata reinstalação do guarda-corpo, permitindo assim a integridade física dos cidadãos que transitam pelo local. Imagens em anexo. E, por fim, indicação 075, Vice-Secretaria Municipal de Saúde, visando o seguinte: que seja regulamentada por decreto a constituição e posse do Conselho Municipal de Saúde, realizada em 30 de março de 2026, junto ao Conselho Estadual, e considerando a urgência após a destituição do Conselho anterior, através da Portaria 198 de outubro de 2025. Justificativa: a constituição e posse do novo Conselho Municipal de Saúde, ocorrida em 30 de março de 2026, representa um marco essencial para a retomada da participação social e do controle democrático das políticas públicas de saúde do nosso município. Entretanto, para que o Conselho possa exercer plenamente suas funções, é imprescindível que sua regulamentação seja formalizada por decreto, garantindo segurança jurídica, legitimidade e efetividade às suas deliberações. A urgência da medida se justifica pela destituição do Conselho anterior, ocorrida por meio de portaria número 198 de outubro de 2025, fato que deixou a comunidade temporariamente sem representação institucional na área da saúde. O Conselho Municipal de Saúde é instrumento fundamental para acompanhar e fiscalizar a execução de políticas públicas de saúde, garantir a participação da sociedade civil nas demandas estratégicas e promover maior transparência e eficiência na gestão de recursos destinados à saúde. Diante da relevância e da urgência, é necessário que o Poder Executivo edite o decreto regulamentador, assegurando o pleno funcionamento do Conselho e fortalecendo a articulação com o Conselho Estadual de Saúde. Plenário Zé Miranda, 13 de maio de 2026, vereador Taylor Cerqueira Gomes. Obrigado, vereador Taylor. Vereador Júlio César. Excelentíssimos senhores vereadores, o vereador no abaixo assinado vem nos termos do regimento interno da lei orgânica deste município apresentar ao doutor plenária para apreciação e posterior aprovação o seguinte: projeto de resolução. Concede a medalha Carlos Cordeiro ao senhor Cássio Lopes Alves, o presidente da Câmara Municipal de Rio Bonito, no estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e eu promungo a seguinte resolução. Artigo 1. Fica concedida a medalha Carlos Cordeiro ao senhor Cássio Lopes Alves, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2. A Câmara Municipal de Rio Bonito providenciará a comunicação oficial ao homenageado, bem como a emissão da respectiva medalha. Artigo 3. A entrega da medalha será realizada em celebração à data de emancipação política e administrativa do município de Rio Bonito. Artigo 4. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Caio César dos Santos Ribeiro, vereador. Projeto de resolução. Concede título de cidadão riobonitense ao senhor Altineu Cortes Freitas Coutinho, o presidente da Câmara Municipal de Rio Bonito, estado do Rio de Janeiro, no uso das suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e eu promungo a seguinte resolução. Artigo 1. Fica concedido o título de cidadão riobonitense ao senhor Altineu Cortes Freitas Coutinho, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à comunidade. Artigo 2. A Câmara Municipal de Rio Bonito providenciará a comunicação oficial ao homenageado, bem como a emissão do respectivo título. Artigo 3. A entrega do título será realizada em celebração à data de emancipação política e administrativa do município de Rio Bonito.
Artigo 4º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Presidente, ambos a biografia está em anexo. Senhores vereadores, o vereador na abaixo-assinado vem nos termos do regimento interno da lei orgânica desse município apresentar ao douto plenário para apreciação e posterior aprovação o seguinte: projeto de lei, ementa, dispõe sobre a denominação de locadouro da rua H para Dr. Paulo Cordeiro, no bairro Chule, e de outras providências. Artigo 1. Fica oficialmente denominada via pública do bairro Chule a rua H para Dr. Paulo Cordeiro. Artigo 2. O nome atribuído à via pública passa a integrar o cadastro oficial do município, devendo ser adotado pelos órgãos públicos, concessionária de serviços públicos e demais entidades. Artigo 3. A Prefeitura Municipal providenciará a instalação de placas indicativas, contendo a nova nomenclatura nas ruas, conforme disponibilidade orçamentária e planejamento urbanístico. Artigo 4º. O novo nome da via será comunicado aos Correios, concessionária de serviços públicos e demais órgãos competentes para atualização dos seus cadastros. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. A biografia também está em anexo. Indicação 26 de 2026. O vereador que subscreve no uso das suas atribuições legais e regimentais vem apresentar a seguinte indicação ao Poder Executivo com vista à Secretaria de Educação para que realize manutenção nos ar-condicionados da creche do Cineia, no bairro IP. Justificativa. A presente indicação solicita à Secretaria Municipal de Educação a realização de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da creche do Cineia, localizada no bairro IP. A medida se faz necessário para garantir melhores condições de conforto térmico, bem-estar e saúde das crianças, professores e demais funcionários da unidade, especialmente diante de altas temperaturas. A manutenção adequada dos equipamentos também contribui para o bom funcionamento das atividades escolares e para a preservação dos aparelhos, evitando danos maiores e custos futuros ao município. Indicação 27 de 2026. O vereador que subscreve no uso das suas atribuições legais e regimentais vem apresentar a seguinte indicação ao Poder Executivo com vista à Secretaria de Educação para que realize a troca da frise da creche do Cineia, no bairro IP. Justificativa. A presente indicação solicita à Secretaria Municipal de Educação a substituição do frise da creche do Cineia, localizada no bairro IP, tendo em vista que o equipamento atual não está funcionando adequadamente. A troca é necessária para garantir o armazenamento correto dos alimentos utilizados na alimentação das crianças, preservando a qualidade, conservação e segurança dos produtos. A medida também contribui para o bom funcionamento da unidade escolar e para as melhores condições de atendimento aos alunos. Indicação 28 de 2026. O vereador que subscreve no uso das suas atribuições legais e regimentais vem apresentar a seguinte indicação ao Poder Executivo com vista à Secretaria de Educação para que realize uma reforma na lavanderia da creche do Cineia, no bairro IP. Justificativo. A presente indicação solicita à Secretaria Municipal de Educação a reforma na lavanderia da creche do Cineia, localizada no bairro IP. A medida se faz necessária por se tratar de uma unidade de educação infantil que demanda a constante lavagem e secagem de roupas de cama, panos e demais materiais utilizados diariamente pelas crianças. Atualmente, a creche não dispõe de um espaço adequado para a realização desse serviço, fazendo com que os materiais sejam estendidos em áreas de circulação dos alunos, inclusive no parquinho, comprometendo a organização, a higiene e a segurança do ambiente escolar. A reforma da lavanderia proporcionará melhores condições de trabalho aos funcionários, além de garantir mais qualidade de higiene e segurança ao atendimento das crianças. Indicação 29. O vereador que subscreve no uso das suas atribuições legais e regimentais vem apresentar a seguinte indicação ao Poder Executivo com vista à Secretaria de Educação para que realize uma manutenção do parquinho da creche do Cineia, no bairro IP. A presente indicação solicita à Secretaria Municipal de Educação a realização de reforma e manutenção do parquinho da creche do Cineia, localizada no bairro IP. A medida se faz necessário para garantir mais segurança, conforto e qualidade
as crianças durante as atividades recreativas e de lazer. O espaço apresenta necessidade de melhorias estruturais e manutenção dos brinquedos e da área utilizada pelos alunos, visando prevenir acidentes e proporcionar um ambiente mais adequado ao desenvolvimento infantil. A revitalização do parquinho contribuirá diretamente para o bem-estar das crianças e para melhores condições no ambiente escolar. Presidente, vou ler o requerimento, pedido em caráter de urgência do projeto de resolução. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, os vereadores que esse subscrevem no exercício das suas atribuições legais e regimentais vêm respeitosamente requerer a vossa excelência, nos termos do artigo 130 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, a tramitação em regime de urgência dos projetos de resolução que dispõem a concessão do título de cidadão riobunitense e a medalha Carlos Cordeiro e medalha Aliomar Guimarães Leite. Tais homenagens serão entregues em comemoração à emancipação política e administrativa do município de Rio Bonito, motivo pelo qual se faz necessária a apreciação séria das matérias, em razão da proximidade da data. Justificativa. A solicitação de tramitação em regime de urgência dos projetos de resoluções se justifica principalmente por estarmos no mês que celebra a emancipação política e administrativa do município de Rio Bonito. Considerando o caráter solene e o símbolo da cerimônia, é imprescindível que os referidos projetos estejam devidamente aprovados e promulgados em tempo hábil, a fim de permitir a confecção dos diplomas e medalhas, bem como a entrega desses homenageados e demais autoridades. A aprovação em tempo hábil garante o respeito ao rito institucional e o devido reconhecimento às personalidades indicadas, assegurando a que a homenagem ocorra de forma legítima. Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres pares para a votação em caráter de urgência. Obrigado, vereador Júlio César. Colocar as moções de aplausos do vereador Aliomar Guimarães em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Moções de aplausos aprovadas. Requerimento sugerido pelo vereador Taylor em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. E agora o requerimento sugerido pela mesa, por todos os vereadores, que é dos projetos de resoluções, que eles concordam permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Vou pedir ao primeiro secretário fazer a leitura da ordem do dia, já com a inclusão das resoluções aprovadas. Projeto de Lei 013/2023 institui diretrizes para a política municipal de segurança escolar, prevenção à violência nas unidades de ensino no âmbito do município de Rio Bonito e da outras providências. Projeto de Lei 014/2026 dispõe sobre o reconhecimento recital de Páscoa em Cristo, o Rei presente, como patrimônio imaterial do município de Rio Bonito e sua inclusão no calendário cultural oficial e da outras providências. Projeto de Lei 017/2026 institui a política municipal de busca ativa para garantir do direito à documentação civil básica no município de Rio Bonito e de outros providências. Projeto de Lei 018/2026 dispõe sobre a denominação de locadouro da Rua G para Altério da Silva Machado, no bairro Chulha e da outras providências. Projeto de Lei 021/2026 fica denominada Avenida Benedito de Almeida Campos, a rua lateral à BR-101, que tem seu início no final da Avenida Teonas Martins Gomes, indo até o seu final na proximidade da passarela sobre a BR-101, no bairro da Praça Cruzeiro. Projeto de resolução concede título de cidadão riobunitense ao senhor Altineu Corte Freitas Coutinho. Concede título de cidadão. Projeto de resolução concede título de cidadã riobunitense à senhora Marina Lima Nogueira Machon Soares. Projeto de resolução concede a medalha Carlos Cordeiro ao senhor Cássio Lopes Alves. Inclui o do vereador Aliomar também. Está aí já? Ah, beleza. Vou pedir ao primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 013/2026 do parecer das comissões. O vereador Nabaixinado
usando suas atribuições legais e mentais, apresento do outro plenário deste Poder Legislativo o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 006/2023. Institui diretrizes para a política municipal de segurança escolar e prevenção à violência nas unidades de ensino no âmbito do município de Rio Bonito e da outras providências. Artigo 1. Fica instituído as diretrizes para a política municipal de segurança escolar, prevenção à violência nas unidades de ensino da rede pública municipal, com finalidade de promover um ambiente escolar seguro, inclusivo e protegido. Artigo 2. A política municipal de segurança escolar observará, entre outras, as seguintes diretrizes. Presidente, pedi dispensa da leitura, todos já receberam, e são vários artigos. Parecer 018/2026, da Comissão Permanente de Justiça e Redação, o projeto de lei 013/2026, que institui diretrizes para a política municipal de segurança escolar e prevenção à violência nas unidades de ensino no âmbito do município de Rio Bonito e de outras providências, conforme o projeto. Presidente, vereador Marcos Fernando da Fonseca. Relatório. Venho ao exame desta Comissão Permanente de Justiça e Redação o projeto de lei 013/2026, de autoria do vereador Aliomar Guimarães Leite Filho. O referido projeto institui diretrizes para a política municipal de segurança escolar e prevenção à violência nas unidades de ensino no âmbito do município de Rio Bonito e de outras providências. Análise. Cabe este colegiado, conforme determina o artigo 32 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das matérias que lhe forem submetidas. Neste caso, identificamos que não se trata nesse exame de aferição de conteúdo, de avanço aos temas de mérito quanto ao teor da matéria, eis que não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 32 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bonito. Primeiramente, identificamos que não estão presentes óbitos de natureza formal ou material nos planos constitucionais e legais que impeçam o exame do projeto de lei 013/2026 do vereador Aliomar Guimarães Leite Filho. Desta forma, a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com a clareza de conteúdo, como também foi observada a adequada técnica legislativa em alinhamento ao que prevê a Lei Orgânica Municipal e por simetria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para a elaboração das leis. Logo, a proposição atende os requisitos formais. Voto. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião ordinária realizada em 5 de maio de 2026, entende por bem deliberar de forma favorável pela aprovação do projeto de lei 013/2026, com prosseguimento desse processo legislativo para a posterior aprovação. Parecer 07/2026, da Comissão Permanente de Saúde e Educação, o projeto de lei 013/2026 institui diretrizes para a política municipal de segurança escolar, prevenção à violência nas unidades de ensino no âmbito do município de Rio Bonito e de outras providências. Presidente, vereador Teilo Cerqueira Gomes. Relatório. Vem em exame desta Comissão Permanente de Saúde e Educação o projeto de lei 013/2026, de autoria do vereador Aliomar Guimarães Leite Filho. O referido projeto de lei que institui diretrizes para a política municipal de segurança escolar e prevenção à violência das unidades de ensino no âmbito do município de Rio Bonito e de outras providências. Análise. Cabe este colegiado, conforme determina o artigo 32 do Regimento Interno da Lei desta Casa Legislativa, pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das matérias que lhe forem submetidas. Por oportuno, identificamos que não se trata nesse exame de aferição de conteúdo, de avanço aos temas de mérito quanto ao teor da matéria, eis que não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 32 do 3º Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bonito. Pois bem, primeiramente, identificamos que não estão presentes óbitos de natureza formal ou material nos planos constitucional e legal que impeçam o exame do projeto de lei 013/2026, porquanto a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com a clareza de conteúdo, como também foi observada a adequada técnica legislativa em alinhamento ao que prevê a Lei Orgânica Municipal e por simetria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para a elaboração das leis. Voto. A Comissão de Saúde e Educação, em reunião ordinária realizada em 5 de maio de 2026, entende por bem deliberar pela aprovação do projeto de lei 013/2026, com o consequente prosseguimento desse processo legislativo.
Parecer 06 de 2026, da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Família e da Mulher, do Projeto de Lei 013/2026, que institui diretrizes para a Política Municipal de Segurança Escolar e Prevenção à Violência nas unidades de ensino no âmbito do município de Rio Bonito e da outras providências. Presidente, vereador Caio César dos Santos Ribeiro. Relatório. Vem o exame desta Comissão Permanente de Direitos Humanos da Família e da Mulher, o projeto de lei 013/2026, de autoria do vereador Aliomar Guimarães Leite Filho. O referido projeto de lei que institui diretrizes para a Política Municipal de Segurança Escolar e Prevenção à Violência nas unidades de ensino, no âmbito do município de Rio Bonito e da outras providências. Análise. Cabe este colegiado, conforme determina o artigo 32 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das matérias que lhe forem submetidas. Por oportuno, identificamos que não se trata nesse exame de aferição de conteúdo, de avanço aos tempos de demérito quanto ao teor da matéria, eis que não estão presentes hipóteses previstas no artigo 32 do terceiro Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bonito. Pois bem, primeiramente, identificamos que não estão presentes óbitos de natureza formal ou material, nos planos constitucional e legal, que impeçam o exame do projeto de lei 013/2025. Porquanto a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com a clareza de conteúdo, como também foi observada a adequada técnica legislativa em alinhamento ao que prevê a Lei Orgânica Municipal e por simetria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para a elaboração das leis. Voto. A Comissão Permanente de Direitos Humanos da Família e da Mulher, em reunião ordinária realizada em 5 de maio de 2026, entende por bem deliberar pela aprovação do projeto de lei 013/2026 com consequente prosseguimento desse processo legislativo. Obrigado, vereador Júlio César. Algum parlamentar gostaria de discutir o parecer da comissão? Coloco em votação o parecer da comissão, que eles concordam, permaneça como estão. Parecer aprovado. Discussão do projeto de lei 013 de 2026. Votação do projeto 013 de 2026. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Vou pedir o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 014 de 2026 do parecer da comissão. Projeto de lei. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rio Bonito, Rio de Janeiro, senhor vereador. O vereador na base assinado vem nos termos do regimento interno da lei orgânica desse município apresentar ao doutor plenário para apreciação e posterior aprovação o seguinte: projeto de lei. Ementa. Dispõe sobre o reconhecimento do recital de Páscoa em Cristo, o Rei presente, como patrimônio cultural e imaterial do município de Rio Bonito e sua inclusão no calendário cultural oficial e da outras providências. Projeto de lei. Artigo 1. Fica reconhecido como patrimônio cultural e material do município de Rio Bonito o recital de Páscoa a Cristo, o Rei presente, apresentado pelo Coral Santa Cecília. Artigo 2. O evento que trata esta lei passa a integrar o calendário cultural oficial do município de Rio Bonito, devendo ser realizado anualmente durante o período da Semana Santa. Artigo 3. O Poder Executivo poderá apoiar a realização do evento por meio de 1. Apoio institucional e divulgação. 2. Disponibilização de espaços públicos quando necessário. 3. Incentivo à participação da comunidade. 4. Parcerias com instituições culturais, educacionais e religiosas. Artigo 4. Caberá à Secretaria Municipal de Cultura ou órgão competente adotar as medidas necessárias para a preservação, valorização e promoção do evento. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Parecer 019 de 2026, da Comissão Permanente de Justiça e Redação, projeto de lei 014/2026, que dispõe sobre o reconhecimento do recital de Páscoa, Cristo, o Rei presente, como patrimônio cultural e material do município de Rio Bonito e sua inclusão no calendário cultural oficial e da outras providências, conforme o projeto. Presidente, vereador Marcos Fernando da Fonseca. Relatório. Vem o exame dessa Comissão Permanente de Justiça e Redação o projeto de lei 014/2026, de autoria do vereador Marcos Fernando da Fonseca. O referido projeto dispõe sobre o reconhecimento do recital de Páscoa, Cristo, o Rei presente, como patrimônio cultural e material do município de Rio Bonito, e sua inclusão no calendário cultural oficial e da outras providências. Análise. Cabe este colegiado, conforme determina o artigo 32 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, pronunciar sobre a sua constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das matérias que lhe forem submetidas.
Neste caso, identificamos que não se trata nesse exame de aferição de conteúdo, de avanço aos tempos, de mérito quanto ao teor da matéria, eis que não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 32 do terceiro regimento interno da Câmara Municipal de Rio Bonito. Primeiramente, identificamos que não estão presentes óbitos de natureza formal ou material nos planos constitucionais e legais, que impeçam o exame do projeto de lei 014/2026 do vereador Marcos Fernando da Fonseca. Desta forma, a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com a clareza de conteúdo, como também foi observada a adequada técnica legislativa em alinhamento ao que prevê a Lei Orgânica Municipal e por simetria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para a elaboração das leis. Logo, a proposição atende os requisitos formais. Voto. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião ordinária realizada em 5 de maio de 2026, entende por bem deliberar de forma favorável pela aprovação do projeto de lei 014/2026, com o prosseguimento desse processo legislativo para posterior aprovação. Algum parlamentar gostaria de discutir o parecer da comissão? Coloco em votação o parecer da comissão. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Parecer aprovado. Discussão do projeto de lei 014/2026. Vereador Marcos. Senhor presidente, nobres pares, esse projeto aí de minha autoria vem fazer justiça a um recital que se apresenta em nosso município há mais de 20 anos. Com um grupo teatral e musical que é brilhante, 30, né? 30 anos aí. O Muniz aqui está falando com a gente aqui. Então, é tão gratificante a gente poder apresentar esse projeto de lei e incluir no calendário oficial e cultural, como patrimônio cultural do nosso município. A apresentação é durante a Semana Santa e eu participei da última apresentação, foi um sucesso. E, se Deus quiser, com esse projeto estando agora no calendário cultural do nosso município, o nosso Poder Executivo poderá dar mais uma infraestrutura melhor a todos os participantes ali, para que possam cada vez mais abrilhantar esse espetáculo que engrandece aqui o nosso município. E queria saudar aqui também os seus representantes, Muniz Calil e Dona Naina, que está aqui presente, prestigiando aqui, que com certeza nobres pares irão aprovar esse projeto, que será de suma importância para a cultura de nosso município. É só, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos. Mais algum parlamentar? Não, então coloco em votação o projeto de lei 014/2026. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Vou pedir ao primeiro secretário fazer a leitura do projeto de lei 017/2026 do parecer da comissão. Projeto de lei 007/2026 institui a política municipal de busca ativa para garantir do direito à documentação civil básica no município de Rio Bonito e da outras providências. Artigo 1. Fica instituído no âmbito do município de Rio Bonito a política municipal de busca ativa para garantir do direito à documentação civil básica com finalidade de identificar, orientar e encaminhar pessoas em situação de vulnerabilidade que não possuam documentação civil essencial. Artigo 2. Para os fins desta lei, consideram-se documentos civis básicos. 1. Certidão de nascimento ou casamento. 2. Cadastro de pessoa física, CPF. 3. Título de eleitor. 4. Outros documentos essenciais ao exercício da cidadania. Artigo 3. Presidente, pedir dispensa da leitura, todos já receberam? Sim. Parecer 020/2026 da Comissão Permanente de Justiça e Redação, projeto de lei 017/2026, que institui a política municipal de busca ativa para garantir direito à documentação civil básica no município de Rio Bonito e da outras providências, conforme o projeto. Presidente, vereador Marcos Fernando da Fonseca. Relatório. Vem o exame desta Comissão Permanente de Justiça e Redação, o projeto de lei 017/2026, de autoria do vereador Aliomar Guimarães Leite Filho. O referido projeto institui a política municipal de busca ativa para a garantia do direito à documentação civil básica no município de Rio Bonito e da outras providências. Análise. Cabe este colegiado, conforme determina o artigo 32 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das matérias que lhe foram submetidas. Neste caso, identificamos que não se trata nesse exame de aferição de conteúdo, de avanço aos tempos de mérito contra o teor da matéria, eis que não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 32 do terceiro Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bonito. Primeiramente, identificamos que não estão presentes óbitos de natureza formal ou material, nos planos constitucionais e legais que impeçam o exame do projeto de lei 017/2026 do vereador Aliomar Guimarães Leite Filho.
Desta forma, a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com a clareza de conteúdo, como também foi observada a adequada técnica legislativa em alinhamento ao que prevê a Lei Orgânica Municipal e por simetria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para a elaboração das leis. Logo, a proposição atende os requisitos formais. Voto. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião ordinária realizada em 5 de maio de 2026, entende por bem deliberar de forma favorável pela aprovação do projeto de lei 017/2026, com o prosseguimento desse processo legislativo para posterior aprovação. Parecer 06 de 2026, da Comissão Permanente de Direitos Humanos da Família e da Mulher, o projeto de lei 017/2026, que institui a política municipal de busca ativa para a garantia do direito à documentação civil básica no município de Rio Bonito e da outras providências. Presidente, vereador Caio César dos Santos Ribeiro. Relatório. Vem o exame desta Comissão Permanente de Direitos Humanos da Família e da Mulher, o projeto de lei 017/2026, de autoria do vereador Aliomar Guimarães Leite Filho. O referido projeto de lei institui a política municipal de busca ativa para a garantia do direito à documentação civil básica no município de Rio Bonito e da outras providências. Análise. Cabe a este colegiado, conforme determina o artigo 32 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das matérias que lhe foram submetidas. Por oportuno, identificamos que não se trata nesse exame de aferição de conteúdo, de avanço aos tempos de mérito quanto ao teor da matéria, eis que não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 32 do 3º Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bonito. Pois bem, primeiramente, identificamos que não estão presentes óbitos de natureza formal ou material nos planos constitucional e legal que impeçam o exame do projeto de lei 017 de 2025, porquanto a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com a clareza de conteúdo, como também foi observada a adequada técnica legislativa em alinhamento ao que prevê a Lei Orgânica Municipal e por simetria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para a elaboração das leis. Voto. A Comissão Permanente de Direitos Humanos da Família e da Mulher, em reunião ordinária realizada em 5 de maio de 2026, entende por bem deliberar pela aprovação do projeto de lei 017/2026, com consequente prosseguimento desse processo legislativo. Algum parlamentar gostaria de discutir o parecer da comissão? Coloco em votação o parecer da comissão, que eles concordam e permaneçam como estão. Discussão do projeto de lei 017 de 2026. Votação do projeto de lei 017 de 2026, aqueles que concordam e permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Vou pedir o primeiro secretário fazer a leitura do projeto de lei 018 de 2026, o parecer da comissão. Projeto de lei, emenda, dispõe sobre a denominação do locadouro da Rua G para Altério da Silva Machado, no bairro Chule, e da outras providências. Artigo 1. Fica oficialmente denominada via pública no bairro Chule a Rua G para Altério da Silva Machado. Artigo 2. O nome atribuído à via pública passa a integrar o cadastro oficial do município, devendo ser adotados pelos órgãos públicos, concessionários de serviços públicos e demais entidades. Artigo 3. A Prefeitura Municipal providenciará a instalação de placas indicativas contendo a nova nomenclatura das ruas, conforme disponibilidade orçamentária e planejamento urbanístico. Artigo 4. O novo nome da via será comunicado aos Correios, concessionária de serviços públicos e demais órgãos competentes para atualização dos seus cadastros. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. Parecer 021 de 2026, da Comissão Permanente de Justiça e Redação, projeto de lei 018/2026, que dispõe sobre a denominação do locadouro público da Rua G para Altério da Silva Machado, no bairro Schuller, e da outras providências, conforme o projeto. Presidente, vereador Marcos Fernando da Fonseca. Relatório. Vem o exame desta Comissão Permanente de Justiça e Redação o projeto de lei 018/2026, de autoria do vereador Júlio César da Costa Freitas. O referido projeto dispõe sobre a denominação de locadouro público da Rua G para Altério da Silva Machado, no bairro Chule, e da outras providências. Análise. Cabe este colegiado, conforme determina o artigo 32 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, pronunciar sobre a constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das matérias que lhe forem submetidas. Neste caso, identificamos que não se trata neste exame de aferição de conteúdo, de avanço aos tempos de mérito quanto ao teor da matéria, eis que não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 32 do 3º Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bonito.
Primeiramente, identificamos que não estão presentes óbitos de natureza formal ou material nos planos constitucionais e legais que impeçam o exame do projeto de lei 018/2026 do vereador Júlio César da Costa Freitas. Desta forma, a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com uma clareza de conteúdo, como também foi observada a adequada técnica legislativa em alinhamento ao que prevê a Lei Orgânica Municipal e por simetria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para a elaboração das leis. Logo, a proposição atende os requisitos formais. Voto. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião ordinária realizada em 5 de maio de 2026, entende por bem deliberar de forma favorável pela aprovação do projeto de lei 018/2026, com prosseguimento desse processo legislativo para posterior aprovação. Coloco em discussão o... Eita, agarrou. Coloco em discussão o parecer da comissão, aqueles que concordam permaneçam com... Coloco em discussão o parecer da comissão. Desculpa, gente. Coloco em votação o parecer da comissão, aqueles que concordam permaneçam como estão. Parecer aprovado, agora sim coloco em discussão o projeto de lei 018. Coloco em votação o projeto de lei 018, aqueles que concordam permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado. Vou pedir ao primeiro secretário fazer a leitura do projeto de lei 021 de 2026 do parecer da comissão. Projeto de lei, ementa. Fica denominada Avenida Benedício de Almeida Campos, a rua lateral da BR-101, que tem seu início no final da Avenida Teonas Martim Gomes, indo até o seu final na proximidade da passarela sobre a BR-101 no bairro Praça Cruzeiro e a rua Luiz Nunes da Rosa. Projeto de lei. Artigo 1. Fica oficialmente denominada Avenida Benedito de Almeida Campos, a rua lateral BR-101, que tem seu início no final da Avenida Teonas Martim Gomes, indo até o seu final na proximidade do viaduto sobre a BR-101 no bairro da Praça Cruzeiro e a rua Luiz Nunes da Rosa. Artigo 2. O nome atribuído à via pública passa a integrar o cadastro oficial do município, devendo ser adotado pelos órgãos públicos, concessionários de serviços públicos e demais entidades. Artigo 3. A Prefeitura Municipal providenciará a instalação de placas indicativas contendo a nova nomenclatura da rua, conforme disponibilidade orçamentária e planejamento urbanístico. Artigo 4. O novo nome da via será comunicado aos Correios e demais concessionárias de serviços públicos para atualização cadastral. Artigo 5. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Parecer 021 de 2026, da Comissão Permanente de Justiça e Redação, projeto de lei 021 de 2026, que fica denominada Avenida Benedito de Almeida Campos, da rua lateral da BR-101, que tem seu início no final da Avenida Teonas Martins Gomes, indo até o seu final na proximidade da passarela sobre a BR-101 no bairro da Praça Cruzeiro e a rua Luiz Nunes da Rosa, conforme o projeto. Presidente, vereador Marcos Fernando da Fonseca. Relatório. Vem o exame desta Comissão Permanente de Justiça e Redação o projeto de lei 021/2026, de autoria do vereador Marcos Fernando da Fonseca. O referido projeto dispõe sobre a denominação da Avenida Benedito de Almeida Campos, a rua lateral à BR-101, que tem seu início no final da Avenida Teonas Martins Gomes, indo até o seu final na proximidade da passarela sobre a BR-101 no bairro da Praça Cruzeiro e a rua Luiz Nunes da Rosa. Análise. Cabe este colegiado, conforme determina o artigo 32 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, pronunciar sobre a sua constitucionalidade, juridicidade e regimentabilidade das matérias que lhe foram submetidas. Neste caso, identificamos que não se trata nesse exame de aferição de conteúdo de avanço aos temas de mérito quanto ao teor da matéria, eis que não estão presentes as hipóteses previstas no artigo 32 do terceiro Regimento Interno da Câmara Municipal de Rio Bonito. Primeiramente, identificamos que não estão presentes óbitos de natureza formal ou material nos planos constitucionais e legais que impeçam o exame do projeto de lei 021/2026 do vereador Marcos Fernando da Fonseca. Desta forma, a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com a clareza de conteúdo, como também foi observada a adequada técnica legislativa em alinhamento ao que prevê a Lei Orgânica Municipal e por simetria ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para a elaboração das leis. Logo, a proposição atende os requisitos formais.
Voto. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião ordinária realizada em 11 de maio de 2026, entende por bem deliberar de forma favorável pela aprovação do projeto de lei 021/2026, com prosseguimento desse processo legislativo para posterior aprovação. Algum parlamentar gostaria de discutir o parecer da comissão? Coloca a votação o parecer da comissão, que eles concordam e permaneçam como estão. Parecer aprovado. Discussão do projeto de lei 021 de 2026. Vereador Marcos. Senhor presidente, nobres pares, esse projeto aí de denominação Logadouro Público é uma rua de muita importância para o nosso município, onde também uma das saídas de nossa cidade, ali do lado da antiga Casal, e ali foi criado um polo comercial, onde tem várias lojas ali estabelecidas, justamente pelo seu Benedito de Almeida Campos, que na época fez aquele loteamento daqueles lotes ali, e dando início ali a um polo ali que hoje é referência no comércio, principalmente no comércio automotivo em nosso município. E fazendo jus ao seu Benedito, foi um homem que chegou em Rio Bonito muito jovem, construiu aí a sua empresa, a Benaldo Reformadora de Veículos, a Líder Oxigênio e também a Benaldo Transporte, e por muitos anos gerou emprego e renda para o nosso município. E onde hoje a empresa se encontra instalada, a Benaldo Reformadora, ali na Mangueirinha, sob direção do seu filho Deilton, dando continuidade ao legado que o senhor Benedito deixou. Então, nada mais justo que homenagear um homem que deixou a sua contribuição para o nosso município. É só, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Marcos. Mais algum parlamentar? Não, então coloca em votação o projeto de lei 021 de 2026, que desconcorda e permaneça como estão. Projeto de lei aprovado. Agora a gente vai para as resoluções, projetos de resoluções que foram sugeridos aqui hoje, tendo em vista que foi colocada a urgência e tendo em vista também que foi já lido no plenário pelos parlamentares, eu vou pedir para o presidente da Comissão de Justiça e Redação que dê seu parecer de forma verbal. Vereador Marcos. Parecer verbal dos projetos de resoluções. Desculpa, presidente. Vamos lá. Parecer da comissão. Primeiramente, identificamos que não estão presentes óbitos de natureza formal ou material nos planos constitucional e legal, que impeçam o exame dos projetos de resolução de título cidadão rebunitense e medalha Leomar Guimarães Leite e medalha Carlos Cordeiro, porquanto a matéria está adequadamente redigida, sem erros e com clareza de conteúdo, como também foi observada a adequada técnica legislativa em alinhamento ao que prevê a Lei Orgânica Municipal. E por simetria, ao teor da Lei Complementar número 95 de 1998, que estabelece normas para a elaboração das leis. A Comissão de Justiça e Redação entende por bem deliberar pela aprovação dos projetos de resoluções de título cidadão rebunitense, medalha Leomar Guimarães Leite e a medalha Carlos Cordeiro. Como consequente prosseguimento desse processo legislativo, pergunto aos demais membros como acompanham o parecer. Vereador Abner e vereador Júlio César. Nada opor. Parecer aprovado, senhor presidente. Algum parlamentar gostaria de discutir o parecer da comissão? Não, então coloca em votação os projetos de resoluções, aqueles que concordam permaneçam como estão. Projeto de resoluções aprovado. Nesse momento, a palavra para explicações pessoais. Vereador Leomar Guimarães. Mais uma vez, bom dia, presidente. Presidente, a minha fala aqui é só para trazer notoriedade a uma situação que anda acontecendo no município, que é referente a algumas obras que estão sendo feitas no centro da cidade e está causando muito barulho. Claro que nós precisamos que tenha a obra mesmo para o desenvolvimento urbano do município, sendo que onde está acontecendo essas obras é composta a maioria de vizinhos que são idosos e tem também crianças neurodivergentes, e a obra muitas das vezes está começando, claro que é o horário normal, que é 7 horas da manhã, 8 horas, só que tem incomodado demais, muito cedo. Aí eu tive conversando com alguns moradores para chegar em um termo, um horário, e chegamos à conclusão de, poxa, 8 horas seria um horário legal para eles. Eu já estou até, em particular, elaborando um projeto de lei para isso, vou estar até trazendo depois a casa para vocês estar revisando esse projeto,
e que possa pelo menos começar, dependendo do local, né, se for urbano, não tiver muita vizinhança, se pudesse começar pelo menos 8 horas, que aí a empresa conversa com os colaboradores, em vez de começar às 7, começar às 8 e estende um pouquinho mais, vai até 6 horas da tarde, aí conforme o empresário, né? Então, eu queria trazer essa notoriedade aqui a público dessa informação e estarei posteriormente trazendo esse projeto de lei para Vossa Excelência e a mesa poder estar revisando. Somente, presidente. Obrigado, vereador Leomar Guimarães. Mais algum parlamentar? Vereador Taylor. Bom dia a todos novamente, público presente. Ontem eu estive fazendo um trabalho de fiscalização, novamente, lá no bairro de Lavras e Monte Azul. E a gente, mais uma vez, se depara com a ausência do poder público. A gente vê que é um bairro tão importante na construção da história desse município, é um bairro com uma população tão importante, que reside lá há muitos anos, mas uma população crescente. A gente vê isso nitidamente, o aumento da população do bairro de Lavras e Monte Azul, e daí se faz necessário que o poder público tenha uma ação mais intensiva ainda lá no bairro. E a gente vem percebendo que isso não vem acontecendo. Já passou aí o período das chuvas, onde existem algumas vulnerabilidades, e agora é o período seco do ano, onde a prefeitura precisa atuar intensivamente, já prevenindo, preparando para prevenir para as ações das águas lá do final do ano novamente. E a gente não está vendo essa ação, né, intensiva lá no bairro de Lavras, e isso nos deixa muito preocupados. É um bairro que, além da população local, das igrejas, é um bairro que recebe um fluxo de turistas muito grande nos finais de semana. A gente vê isso aumentando a cada dia e a população vem investindo no bairro, os empreendedores montando negócios, meios de hospedagem, sítios de locação, restaurantes, bares, estruturas pensadas e investidas para poder receber muito bem os nossos visitantes e turistas, que é o dinheiro novo que vem para o município. Então, esse município carente de recursos como o nosso, precisa ter estratégias para atrair esse dinheiro novo, para a gente conseguir rodar a máquina pública e rodar a economia do nosso município. E aí se faz necessário que cada um cumpra o seu papel. A iniciativa privada fazendo a sua parte e o poder público também precisa fazer a sua parte. E a gente não vê essa ação nesse sentido tão importante aqui para o nosso município. E uma das ações que se faz necessário de imediato lá, a qual fiz essa indicação novamente aqui hoje, se repetindo uma indicação que eu já venho fazendo desde o ano passado, que é justamente a substituição daquelas manilhas ao longo da estrada principal de Lavras, no centro de Lavras, de frente aos restaurantes, onde as pessoas da comunidade passam, às vezes à noite, que não enxergam direito por causa da escuridão mesmo, pisam ali naqueles dejetos e não está legal. A gente vê um esgoto correndo a céu aberto na rua principal de Lavras. Não é numa rua transversal, uma rua menor, é na rua principal, onde todos passam ali ou deveriam passar. Então fica aqui mais uma vez o meu alerta. Isso foi feito lá ano passado, em 2025, esse alerta, e foi informado que seria uma obra de execução imediata. Até chegaram a informar e já estavam começando a obra, mas foram lá, colocaram umas manilhas lá e nunca mais voltaram. Até as manilhas já começaram a ser retiradas. Isso nos deixa muito preocupados da forma com que se conduz a política pública do município. É nítido que é um governo que não termina nada que comece. Deixa tudo pela metade. Isso nos deixa muito preocupados, até mesmo com o mau uso do dinheiro público. Porque se vai lá e coloca material lá e não executa a obra e o material se perde,
isso é caracterizado como um mau uso do recurso público. Então, a gente não pode permitir essa situação. E falando de interior, né, o nosso interior, de forma geral, está abandonado. A gente vê as estradas do interior todas degradadas. Nós estamos no auge da safra da laranja seleta, a laranja reconhecida nacionalmente como a laranja mais doce do país, e o produtor rural não tem estrada para escoar sua mercadoria. Não só nas estradas vicinais, principais, secundárias e terciárias, e muito menos apoio à produção agrícola dentro da propriedade. A gente vê, e é algo que eu já venho falando desde o ano passado, que a gente vê um esvaziamento da Secretaria de Agricultura, uma falta de estrutura tremenda, nenhum carro para trabalhar eles têm, muito menos máquinas para executar o serviço. Essa semana não tem nenhuma máquina funcionando na Secretaria de Agricultura. Como que o produtor rural vai se sentir estimulado a investir na sua propriedade rural se não existe esse estímulo por parte do poder público? Não se cumpre nem o básico. É o mínimo, e é tão pouco que um produtor rural ou um morador da nossa zona rural tão extensa precisa, que é a estrada para chegar na sua propriedade ou sair da sua propriedade, e eles não têm. Isso me deixa muito preocupado. E isso é de ponta a ponta. Se eu for citar bairro aqui, eu vou citar todos os bairros do interior. Seja no 2º distrito, seja no 3º distrito, seja na região de Rio Seco, Mata, Catimbau, Tomascar. Infelizmente, a gente vê esse abandono da nossa população do interior, né, e que a gente não pode permitir. E eu falo isso com propriedade, porque eu vou lá constantemente. Posso dizer que quase todo dia eu visito bairros do nosso interior. Isso a gente não pode permitir que aconteça, e essa Casa Legislativa tem que fazer o seu papel de fiscalizadora, como nós estamos fazendo, né? Cobrando que o Poder Executivo execute. E, aproveitando aqui para parabenizar Vossa Excelência, o vereador Aliomar, justamente por esse projeto de lei da instituição da Política Municipal de Segurança nas escolas do município, né, e prevenção à violência nas unidades de ensino. Isso é tão importante, em especial também nas escolas do interior também, onde a gente vê nas escolas uma situação que, muitas das vezes, só quem frequenta as escolas, quem visita, como nós visitamos, né, em atos de fiscalização, a gente consegue entender e ver, né, o que acontece lá no chão da escola, né, e muitas vezes isso não é nem divulgado na sociedade, nem deveria ser, né, mas a gente vê que é muito importante que isso seja visto, que seja trabalhado com muita seriedade, e esse projeto de lei é muito importante. Parabéns, Vossa Excelência. E ontem eu participei, inclusive, né, da reunião do Conselho Comunitário de Segurança do nosso município, onde o Tenente Carvalho, que é o comandante novo da PM aqui do nosso município, fez uma apresentação brilhante do histórico, né, dos índices criminais aqui do nosso município. Ele que vem de outras corporações, de outros municípios, né, com índices de violência muito grandes, né, e ele assim, se surpreendeu positivamente com o nosso município, com os índices criminais aqui, que são bem baixos em relação à média do estado do Rio de Janeiro. E ele chegou a fazer um comentário, né, que ele agora está trabalhando na Suíça do Brasil, né, porque realmente a gente tem índices aqui muito bons, né, e a preocupação é justamente trabalhar para que isso não piore, né, que a violência não cresça aqui no nosso município. Então, assim, fiquei bastante satisfeito, né, em que eu vi, né, em relação à condução da Polícia Militar. Estava lá também presente lá nosso delegado Renato, lá da Civil, da Polícia Civil, e participantes, né, da sociedade como um todo, com representantes do comércio, das associações de moradores, da Federação da Associação Balbino, né? Isso é muito importante, justamente, e participou também o comandante da Guarda Municipal, França, representando a nossa Guarda Municipal, e esse assunto, né, da importância que a Guarda Municipal dá em relação ao atendimento às escolas do município. Isso é muito importante, a gente se sente até tranquilo e aliviado, né, em saber que tem gente capacitada cuidando, né, do nosso município.
E também parabenizar a Vossa Excelência, vereador Marco Luanda, pelo projeto de lei, né, do recital de Páscoa Cristo Rei Presente, reconhecendo como patrimônio imaterial do município. Isso é muito importante, né, algo cultural, a questão cultural tão importante do nosso município, e faz com que a nossa população e a gente reconheça isso, né, publicamente, né, e que a gente me faz chamar a atenção justamente da importância, né, da conclusão daquela obra lá do Parque da Caixa d'Água. Porque esse recital, historicamente, ele acontece lá no parque, e a gente já vem vendo aí que entra governo, sai governo, e aquela obra lá não conclui, né, e nós já estamos aí nesse governo aí com 1 ano e 4 meses, e essa obra lá concluída e privando a nossa população de acesso a uma estrutura tão importante de lazer, de turismo do nosso município, né, e também da questão cultural que sempre aconteceu lá. E então a gente precisa, não pode deixar cair em esquecimento, e a gente reforçar, né, que é mais uma obra que a prefeitura precisa concluir. Tá bom? Só isso, presidente. Obrigado, vereador Taylor. Vereador Carlos. Bom dia, novos pares, bom dia a todos os presentes e todos que nos assistem pelas redes sociais. Só para lembrar o vereador Taylor, a região de Lavras parece ser pequena, mas na eleição passada foram as urnas 584 pessoas. Só eleitor tem 584. Queria pedir à Secretaria de Obras, com carinho aí, que desse uma olhada nos bairros. Realmente tem muito lixo, o caminhão da limpeza precisa voltar com força, tá? Porque é lixo para tudo quanto é lado. A rua Astolfo Gomes Ribeiro, na Praça Cruzeiro, está uma vergonha, inclusive até a rua que eu moro. Acredito que eu devo estar apanhando a beça já lá, né? Eles devem estar falando um vereador na localidade, lixo para todo quanto é lado. Mas, infelizmente, eu não sou culpado, não sou eu que jogo lixo na rua, não. E a rua Alberto Oliveira, na Praça Cruzeiro, o calçamento também está ridículo. Precisa, com urgência, que dê uma olhada lá. Como eu falei da semana passada aqui, de Nova Cidade, que está feito também. Aliás, em vários bairros que precisa dar uma melhorada. Só isso, presidente. Obrigado, vereador Carlos. Vereador Júlio César. Presidente, novos pares, no último dia 7, nós comemoramos a emancipação política administrativa do município de Rio Bonito e participamos da missa, participamos da inauguração da rodoviária e do mini desfile. Eu falo mini desfile porque foi muito triste ver pais que queriam que os filhos estivessem lá e, infelizmente, foram proibidos de estar. Foi um desfile rápido, coisa de 40 minutos, se eu não me engano, 1 hora no máximo. E a gente viu relatos de muitas famílias falando que os filhos ficaram tristes, a própria família ficou triste de não poder os filhos estar participando. Então, é lamentável isso e espero que isso não aconteça mais, porque é uma tradição no nosso município as crianças no dia 7 de maio ir desfilar. O comércio vende mais, a gente teve relatos de muitos comerciantes que se programaram para o dia 7 de maio e chegou na hora, 10h30 da manhã, todo mundo estava indo embora para casa. Então o comércio perdeu muito com isso e com isso o município também perde muito. Mas eu quero deixar bem claro aqui, gente, para todos, que o vereador Júlio César, a pessoa Júlio César, não tem nada contra a pessoa do prefeito Marcos Abrão. Minha luta aqui, diária, é pelo nosso município de Rio Bonito. A minha briga aqui diária não é com a pessoa Marcos Abrão. A minha briga aqui diária é com a administração municipal da Prefeitura de Rio Bonito. E a gente está vendo tantas coisas ruins no nosso município que a nossa parte é chegar aqui, é fiscalizar, é cobrar, entendeu? E nós fizemos questão de ir na inauguração da rodoviária, porque não é uma obra para o governo, é uma obra para o município de Rio Bonito. E participamos, fomos muito bem recebidos, pelo menos eu fui muito bem recebido por toda a equipe do governo Marcos Abrão e pelo prefeito Marcos Abrão. Ele fez questão de chamar a gente no palco, na inauguração.
E eu só tenho que discordar de algumas falas dele. Eu fiquei feliz com algumas coisas que eu ouvi, que ele citou que precisa melhorar a questão da limpeza, vereador Carlos, nos bairros, das estradas que estão ruins. Então, é sinal que ele e o pessoal do governo, pelo menos, estão vendo que nós estamos lutando aqui. Porque ele citou esses problemas, problema da saúde, falou do transporte de pacientes, que agora chegou 2 vans, espero que melhore, porque todo mundo sabe como está um problema muito grande o transporte de pacientes no nosso município, e ele tem que dar estrutura para o secretário de transporte trabalhar, para poder levar essas pessoas lá para baixo. E ele está aí, e a parte que ele citou o meu nome, eu sou obrigado a responder, porque ele citou que ele fez uma obra na entrada da cidade de pavimentação, que ficou muito boa, por sinal. Fez uma obra no Rio do Ouro, que todo mundo reclamava da poeira, ficou muito bom também. E ele citou que eu, como secretário de obras, eu não fiz. Então, eu quero falar para o senhor prefeito que, em pouco menos, mais de 1 ano que eu fiquei à frente da Secretaria de Obras, a gente conseguiu entregar inúmeras obras. Obra do Colégio Municipal, que é um dos melhores colégios da região. Quadras como da Praça Cruzeiro, Parque Andréia. E isso não foi um trabalho só meu como secretário, isso foi um trabalho todo da equipe da Secretaria de Obra, que muitos estão lá e estão sendo mal aproveitados pela atual administração. Esse foi um trabalho de 4 anos de governo que nós conseguimos começar a entregar no período que eu estava à frente da Secretaria de Obras. Mas ele dizer que eu não fiz pelo meu município, ou eu deixei de fazer, eu não posso concordar com isso, porque todas as obras que o governo atual está entregando, deu início comigo à frente da Secretaria de Obra. E quem quiser pode ir lá na prefeitura e procurar, que vai estar tudo lá. Ponte de Nova Cidade, foi nós que finalizamos toda a documentação para mandar para o governo do Estado, e o governo do Estado fazer a licitação para dar início. Ou as pessoas acham que o governo atual entrou em 1º de janeiro e com 1 mês ele ia conseguir começar uma obra que já estava sendo esperada há muito tempo. Com qual liberação? Com qual projeto? Isso tudo foi feito comigo à frente da Secretaria de Obra. Obra da rodoviária, projeto pronto, feito com toda a equipe da Secretaria de Obra, quando eu era o secretário, e agora o governo está entregando. Quadra do Cajueiro, Praça do Chule, asfalto da Mangueira, que estão segurando a licitação para poder demorar mais. Já está pronto, o projeto já estava feito, com liberação da Caixa. Agora colocaram para licitar. Pode começar, pode ganhar o mérito, porque eu não quero mérito para mim, eu quero mérito para a população. Eu quero que as pessoas da Mangueira parem de andar na poeira. E tantas outras obras, vestiário do Campo do 90 em Parque Andréia, Praça do Chule, Centro de Reabilitação, tudo obra que o governo atual entregou e está entregando e vai entregar, mas foi com muito trabalho de toda a equipe da Secretaria de Obra, que eu não quero mérito só para mim. Foi muito trabalho que nós tivemos para deixar um legado no nosso município. E eu não posso aceitar que o prefeito vai num palanque falar que nós não fizemos nada. E vou falar mais. Para eles conseguirem fazer a pavimentação da entrada da cidade, a pavimentação do Rio do Ouro, eles tiraram o dinheiro dos nossos royalties, pararam de pagar empresa que fazia limpeza na cidade para poder ter o dinheiro para fazer, porque senão não tinha. Porque nós só não fizemos porque a gente sabe das dificuldades de recurso no nosso município. A gente sabe que se a gente fizer uma coisa, a gente vai perder outra. E a gente preferia manter nossa cidade limpa. Que hoje, nossa cidade está um lixão a céu aberto. Aonde você vai tem lixo, tem sujeira, e a prefeitura não consegue dar conta. Então, eu não fiz o asfalto, mas eu mantive uma cidade limpa e as contas em dia. Já começou a atrasar pagamento de funcionário,
Já começaram, antes era só parcelado o pagamento dos aposentados. Agora começou a parcelar também funcionário efetivo, cargo comissionado. Fornecedor, tem um monte de gente indo embora por falta de pagamento. Uniforme escolar ainda não foi entregue para os nossos alunos. E vai ficar muito pior ainda. É só, presidente. Obrigado, vereador Júlio César. Mais algum parlamentar? Vereador Marcos. Senhor presidente, nobres pares, todos aqui presentes, mais uma vez, bom dia. Senhor presidente, eu quero falar um pouquinho da última semana, que foi o 7 de maio, parabenizar o Poder Executivo pela inauguração da belíssima rodoviária, que entregamos esse equipamento público de qualidade e com segurança e de atender do mais alto nível a nossa população riobunitense. Tivemos transtornos, sim, durante as obras, tivemos que alocar pessoas, empresas que tiveram seu movimento reduzido, questão do estacionamento ali, mas graças a Deus já foi retomado. E uma obra dessa grandiosidade, conforme falei na última sessão, a gente não vê de Niterói para cá um terminal rodoviário dessa magnitude. E com certeza o prejuízo que esses nossos comerciantes ali perderam, tiveram, a nossa população com esse transtorno, já está sendo recompensado com a infraestrutura nova, com o comércio agora com novo ânimo, com a economia mais forte, trazendo ali a valorização dos seus imóveis e do seu comércio, quem tem ali naquela região. Então, tudo tem seu preço, mas com certeza os nossos comerciantes ali, a nossa população, sairá ganhando com o fruto dessa belíssima obra que o governo municipal acaba de entregar. Uma obra desse vulto que não se via há muitos anos aqui em nossa cidade. Verdade seja dita. Tivemos pequenos pontos aí que foram entregues ao longo dos anos, mas não vimos uma obra desse tamanho de infraestrutura em nossa municipalidade. E tivemos condições, tá? O governo passado recebeu um aporte financeiro de 70 milhões da SEDAI. Me diz qual obra de infraestrutura foi feita nessa cidade? Nenhuma. Perdemos a grande chance de mudar Rio Bonito de patamar, de fazer essas entradas da cidade com esses recursos, esses asfaltos que foi citado. Tivemos a oportunidade de pavimentar ruas, rodovias na nossa cidade, colocar os sinais de trânsito que não temos, e será colocado para esse novo governo, para amenizar o impacto do nosso trânsito. Tivemos a oportunidade de concluir todas essas obras que foram faladas aqui, e não foi feito. Foi feito em festas da bananada, festas gigantescas, e o resto eu cansei de falar nessa tribuna aqui, o dinheiro da cidade foi para o ralo, por irresponsabilidade. E quero dizer à população riobunitense que pode ficar tranquilo. Eu tive ontem na Secretaria de Obras, tive na chefia de gabinete, conversei com os secretários sobre essa questão dessas obras que foram paralisadas agora aí. Questão de quadras de esporte. A população tem que ficar ciente. Existem os dois lados. O contraponto, nós temos o contrapor aqui para poder debater e mostrar à população o outro lado. E a população tem que saber. Aquelas obras, por exemplo, das quadras, quando se iniciou o nosso governo, eu falo nosso governo que eu faço parte da base aliada do governo, a empresa estava para receber, segundo informações ontem, 25 milhões. E o governo municipal falou que não ia pagar. Com o prestígio, a empresa foi embora, com o prestígio do nosso deputado e agora prefeito de anos, ele foi ao governo do estado e conseguiu que a EMOP, que, para quem não sabe, a EMOP é a empresa de obras públicas do estado do Rio de Janeiro, veio para concluir essas obras. Como concluiu quadra do Cajueiro, como concluiu obras de outras unidades, como aqui o posto de saúde foi concluído. Mas agora, com a mudança, com a intervenção do novo governador, ele cortou todas as obras do estado. Tem vídeo. O estado veio lá, a empresa veio lá e tirou todo o seu material que estava lá. Mas pode ter certeza, a obra do IP já está dando continuidade com recursos próprios, as outras obras serão concluídas com recursos próprios do município,
Nós sim, vamos entregar as obras que o governo passado não entregou. Então vocês podem ficar tranquilos, população riobunitense, que aqui nós temos aqui pautado no trabalho e na verdade. E a população tem que saber o outro lado também. Informações que eu obtive ontem, junto ao Poder Executivo, que eu estou passando aqui para vocês. E dizer para vocês que nessa primeira obra, no primeiro ano de governo, já foi entregue uma obra daquele tamanho. Não como o governo passado fez, no último ano que já um monte de obras aí, e praticamente não entregou nenhuma. Isso sim é politicagem. Agora, entregar no primeiro ano logo de governo, uma obra daquele tamanho, é sinal que o governo veio para trabalhar, veio para dar o melhor à sua população e mostrar que Rio Bonito merece o melhor e nós temos que mudar Rio Bonito de patamar. Pensar grande. Não questionar aqui, ouvi questionamentos, como reformamos a praça ali, tiramos aquelas pedras que eram um perigo para a nossa população, os idosos tropeçavam ali, caíam, cadeirante não podia ir na praça, botaram aquele novo pavimento ali, hoje a praça está ali, todos podem transitar ali tranquilamente. E foi questionado aqui nessa casa. Como também começou a tirar a linha do trem. Parecia que aquilo ali era um negócio de todo mundo, patrimônio histórico e patrimônio, gente. Rio Bonito tem que avançar, tem que pensar grande, tem que crescer, tem que pensar no desenvolvimento da cidade. Rio Bonito não é mais aquela cidade com 10 mil habitantes, não. Da década de 30, nós temos 60 mil habitantes. Precisamos ocupar esses espaços. E está ali um espaço maravilhoso, um espaço de convivência, que será melhorado ainda. Vai chegar a hora lá dos nossos, pessoal lá dos food trucks ali, e vamos ter uma das maiores áreas urbanas do nosso município, que estava ociosa ali, e vieram questionar a linha de trem. Parece que é o atraso da cidade, nós queremos pensar no progresso, no crescimento. Está ali a estação, parece ser inaugurado o nosso museu, será um espaço também de convivência, de turismo para a nossa cidade. E pela coragem do prefeito Marcos Abraão, ele foi lá e peitou e tirou aquelas linhas de trem lá que estava atrapalhando aquela poeirada, servindo de lama ali. Hoje tem um espaço lindo e bonito. Então, vocês podem ter certeza, população riobunitense, que não vai faltar vontade e trabalho para entregar o melhor para vocês. Obrigado.